Tem alguns comentários aqui que eu quero trazer. Antes, pingou, parou, tem superchat. O Jefferson Augusto coloca aqui, ó. Larry Telles, vocês não acham que se o Bahia não contratar um bom goleiro, vamos continuar no mesmo patamar de hoje? Fábio, goleiro do Fluminense, foi um dos responsáveis pela classificação. Goleiro bom, ganha jogos de alto nível. Luiz Telles com a palavra, pergunta do Jefferson Augusto. Cara, é verdade. Goleiro bom entrega resultado importante, ajuda a separar você de prateleira dentro do campeonato. Agora, até comentamos isso na live anterior, volto a comentar. Ainda não é, para mim, a prioridade número 1 em termos de contratação para o clube, nesse momento. Acho que a gente ainda tem podemos trazer um goleiro de potencial, por exemplo, um goleiro para ser desenvolvido, que já tenha um bom nível, talvez um nível parecido ou um pouco melhor do que os atuais, e que vai chegar nessa prateleira a mais que vai nos entregar muitos resultados, né? Mas eu ainda vejo como prioridade outras posições, tá? Eu não sei ir atrás de fazer os investimentos da atual janela, olhando primeiramente para o goleiro, não seria minha prioridade. Eu poderia trazer um goleiro, mas ou em uma oportunidade de mercado, um jogador sem contrato, ou um goleiro já com cancha experienciado, que vai chegar para ser titular em 2 temporadas apenas, meio como Arias chegou para a lateral direita, por exemplo, mas com muita calma e pensando, o que eu gostaria mesmo é que o Bahia trouxesse um grande goleiro jovem para terminar de ser desenvolvido aqui. E a principal Esse valência nome... desse goleiro... Desculpa, Lula, te interromper. Esse nome pode ser Dida Ramírez, que saiu agora no Independente Del Valle, que já foi cogitado aqui, 24 Cara, anos. exato. Nessa cancha aí. O goleiro aí. Porque a principal valência hoje, para mim, do goleiro, para um goleiro, para o projeto do Bahia, é ter a possibilidade de jogar bem com os pés, ter confiança para jogar com os pés, saber escolher o momento de jogar a bola no jogador que vai fazer o apoio, por exemplo, no volante vai fazer o apoio, né? Conseguir jogar as bolas para o lado de campo com mais precisão, com mais velocidade. Quando estar apertado por um atacante e tiver a possibilidade de um passe lateral difícil, executar o passe lateral difícil. Essas coisas Marcos Felipe não nos entrega, né? Não nos entrega. Nenhum dos nossos goleiros entrega, né? Porque há uma limitação, velho. Assim, ele entrega melhor do que a maioria, talvez, de jogadores que a gente pudesse contratar, mas a gente tem que buscar no mercado o jogador que vai entregar mais. E aí o Dida, pelo que eu lembro, tá? Eu não acompanho o futebol. Ele estava indo na Independência, nem lembro Ele agora. estava no Independente Del Valle, mas o que acontece foi o seguinte: eles contrataram um goleiro argentino, Guido Villar, um cara mais experiente, e nesse processo parece que houve ali uma. Seria leviano dizer que houve uma discussão, uma briga, porque eu não tenho essa informação, mas acho que houve um descontentamento, né? Talvez do Dida Ramírez nesse processo de ter contratado um goleiro, porque o Dida foi campeão sul-americano, com o Independente Del Valle, Recopa, campeão da Liga Equatoriana, inclusive com o Renato Paiva, enfim. Ele já tinha, apesar da pouca idade, um respaldo, né? Aí eles Um trouxeram um cara respaldo, mais e eu experiente. lembro dos grandes jogos, assim, eu lembro dos grandes Sim. jogos dele, né? Pegando Inclusive, pênalti. Mas, isso, sobretudo, eu exatamente. lembro, é o que mais me chama a atenção. Um goleiro negro, tá? Então, são poucos goleiros negros, isso ajuda a chamar a atenção, né? Ah, dele como atleta. E me chama muita atenção o jogo com a bola nos pés. Muito, bastante, assim. Porque é um jogador, por exemplo, na hora de dar os passes, dá um passe com velocidade na bola, que nem todo goleiro consegue dar esse passe com velocidade, com qualidade. Porque assim, tem gente que chuta a bola forte, a bola vai rápida para o jogador, mas não é um passe qualificado. Não é uma bola que vem queimando a grama, por exemplo. É uma bola que vem quicando, uma bola que vem rodando muito, né? E quando assim, o que me chamou vendo os jogos dele há 2, 3, 4 anos atrás, há bastante tempo, tá? 2, 3 anos até, ele devia ter o quê? 21 anos ainda. É. Era como ele acelerava o jogo com a bola nos pés, né? Fazia parte da característica do Independente daquela época, fazia, mas ele conseguia fazer isso muito bem.
Então, assim, eu não sei ainda se ele continua, não acompanho de perto, sou muito sincero aqui, mas pensando o que o Bahia precisa, o investimento do Bahia hoje, na verdade, estaria beirando três coisas importantes. Uma, a oportunidade de mercado, ele está dando, um jogador livre no mercado. Dois, o goleiro jovem, com muito espaço para desenvolvimento, e que seja no mesmo nível, pelo menos, dos que estão aqui. Pelo que eu lembre, é uma coisa que ele entrega. E a terceira e última coisa, muito importante, é o jogo com a bola nos pés. Então, assim, tudo é um jogador que se encaixa muito bem em todos os perfis dos quais eu poderia trazer um goleiro no atual momento, fazer um investimento para trazer esse goleiro. Para ser justo, só para a gente arrematar essa questão do Dida Ramírez, né? Que é o jogador que saiu do Independente Del Valle, está sem clube nesse momento, é a questão da estatura. Eu acho ele um pouco baixo. Se ele tivesse 5 centímetros a mais, né, ele tem 1,85. Né? Se ele tivesse 1,90, de repente, poderia ser um jogador que a gente poderia contar de uma maneira mais, assim, de uma maneira melhor, né? Eu acho que o futebol mudou muito e não é que um goleiro de 1,85m não possa ser um bom goleiro, mas eu acho que hoje, goleiro abaixo de 1,90m, velho, eu tenho algumas restrições. Assim, acho que cada vez mais os goleiros que mais se destacam, você pegar hoje o top 3, top 5 do mundo, você vai ter goleiros realmente acima de 1,90m. Por exemplo, para mim, hoje, o melhor goleiro do mundo é do Naruma, tem quase 2 metros de altura, né? 1,97m ele tem. Então, é uma questão natural de evolução do esporte. Eu acho que os goleiros mais altos tendem hoje a ter uma carreira melhor, mas isso não impede, claro, que goleiros com a estatura um pouco mais baixo. É porque 1,85m não é baixo. Só que, para os padrões atuais, né, pode vir a ser um fator de talvez não um benefício, digamos assim. Né? Enfim. Não, faz diferença, sobretudo embaixo da trave, nos momentos de você cobrir ângulos, etc. Você ter. O cara que tem 1,97m, ele não tem só 12 centímetros de diferença para o cara de 1,85m. Quando você vai ver envergadura, né? Quando você vai ver e você junta isso aí, as tomadas de ângulo, por exemplo, se você dá um passo à frente, o cara que tem 1,97m, ele cresce muito mais do que o cara de 1,85m. Perfeito. Porque na hora da tomada de ângulo, você tira muito ângulo. E, de fato, faz muita diferença. A gente tem um exemplo maior disso aqui, que é o baiano Dida, ex-Vitória, ex-Milan, goleiro espetacular, tá? Na minha opinião, um dos melhores, se não o melhor goleiro que a gente teve no Brasil, na seleção brasileira, um goleiro espetacular mesmo, assim, que para a época dele fazia coisas que só hoje os goleiros estão fazendo, em termos de tomar espaço, né? Em termos de elasticidade aliada a capacidade física, né? E a essa altura, o Dida tinha 1,90m e alguma coisa, quase 2 metros. Era um goleiro alto, para os padrões de goleiro até da época, só que era extremamente ágil, né? E fazia muita diferença ele ter essa altura. Aí concordo com você, né? O fato dele ter 1,85m, por exemplo, dentro de um projeto de um goleiro maior, etc., pode fazer a diferença. Contudo, de novo, eu acho que nesse momento que o Bahia está mais atrás não é tanto embaixo das traves. Hoje, para dar mais vazão ao tipo de jogo do Bahia, para dar mais potencialidade ao tipo de jogo do Bahia, a gente precisa de um goleiro que saiba muito bem jogar com os pés. Esse goleiro, eu quero falar sobre isso porque foi comentário do Marcelo Leon, né? Café de Oliveira, um abraço para você, meu irmão. Ele pergunta aqui, Luiz, esse goleiro não tá na base? Não temos um goleiro com esse potencial na base? E aí eu queria trazer à tona a questão do Gabriel Souza, né? Que é um goleiro de 20 anos, fica nesse impasse eterno se vai ficar, se não vai ficar. O contrato dele, eu consegui confirmar, até me perguntaram recentemente o contrato dele, consegui confirmar, o contrato dele vai até o final de julho, portanto... agora, no final desse mês de julho, aí, a gente pode ter ou um anúncio de renovação do Gabriel Souza ou um anúncio de saída do Gabriel Souza. Recentemente, ele teve aí a dupla nacionalidade italiana, né, conquistada, então ele é um goleiro que pode atuar, por exemplo, na Europa sem ser um extracomunitário, né, e é um jogador que a gente está falando de envergadura, de altura, é um jogador de 20 anos, 1,93 m, né. O Gabriel é o goleiro mais alto do Bahia, por incrível que pareça.
o Gabriel Souza, entre os goleiros que a gente tem hoje, acho que ele e o Ronaldo, né? O Ronaldo chegou também, um goleiro bastante alto, mas talvez ali, além do Ronaldo, o Gabriel Souza seja o jogador mais alto, né? Entre os que estão à disposição aí do técnico Rogério Ceni. Você acha, de repente, Lula, que esse goleiro pode ser o Gabriel? Essa construção pode ser o Gabriel? Pode. Ele, para mim, é disparado o melhor goleiro da base hoje. Por mais que Jampa seja um jogador de seleção, que já tenha tido algum tipo de vitrine, eu não consigo enxergar ainda em Jampa. É um jogador muito jovem, o mesmo potencial que eu vejo no Gabriel, por exemplo. Contudo, aí o Sub-23 vai fazer falta. Né? O desenvolvimento desses atletas passa muito por jogar. Passa muito por jogar. Então, esse pode ser um problema. Tá? Você trouxe uma coisa para mim que eu não sabia, por exemplo. Eu não sabia que ele era um jogador com cidadania italiana também. Então, essa é uma coisa que valoriza muito o atleta no mercado. Né? O Bahia, hoje, um movimento natural para mim no Bahia seria a contratação e o empréstimo desse jogador para um lugar onde ele pudesse jogar. Até um empréstimo gratuito, se fosse o caso. Porque o que vai. Agora, um lugar que tenha, né, similitudes com a nossa maneira de jogar, a nossa maneira de trabalhar. Tanto que ele pudesse jogar num time que faça um jogo de saída apoiada, né, e que fosse, de fato, uma possibilidade alta dele ser titular, ou até mesmo um projeto de Europa desse, onde ele tenha a possibilidade de atuar no equipe B ou no equipe sub-23. Mas ele precisa de jogo. Hoje o problema de Gabriel, fechando um novo contrato do Bahia, é que ele seria terceiro goleiro do Bahia. Talvez quarto goleiro do Bahia. Mas eu vejo muito potencial. Então até quero mandar um abraço para Ivanzinho, que está assistindo a gente. Mandou uma mensagem aqui para mim agora, e que é um mega especialista, adora acompanhar as divisões de base do Bahia. Quero mandar um abraço para ele. É um cara que sempre falou muito bem de Gabriel, por exemplo. E que foi talvez o primeiro a me chamar a atenção para as valências de Gabriel. Eu gosto muito do Gabriel. Acho que o Bahia deveria renovar o contrato com ele, mas pensando muito em fazer ele jogar. E hoje ele não tem maturidade ainda. E eu acho até confiança por parte dos outros jogadores, da torcida, da imprensa, para assumir uma titularidade com a idade que ele tem.